Fala moçada, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Tati Pontes e eu tô aqui mais uma vez para a gente compartilhar a palavra de Jesus, o Evangelho conforme eu estudo, aprendo e procuro praticar na minha vida. O Evangelho de hoje, um Evangelho muito rico, muito especial, nos fala justamente sobre a nossa missão de cristão, a nossa missão de apóstolo. Nos fala lindamente como Jesus resgatou pessoas para pescar homens, né? E a gente tem várias lições do Evangelho de hoje, a gente aprende muitas coisas e é um Evangelho para a gente lendo pausadamente aqui, porque a gente tem muitas riquezas a partilhar sobre ele. E ele começa nos contando o seguinte: e aconteceu que Jesus estava à beira do lago de Genezaré. A multidão se apertava ao redor dele para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu então duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores tinham desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, a de Simão, Jesus pediu que ele se afastasse um pouco da terra. Sentado na barca, Jesus ensinava as multidões. Aqui, até o versículo 3, a gente já vê a multidão com sede do Senhor, né? A gente já encontra a multidão ali que foi uma vez alimentada pela palavra de Jesus, que se encantou pelo jeito simples de ensinar, de conversar, o jeito de fácil entendimento de falar sobre o reino de Deus, né? Você vê que a multidão ela já está encantada ali, ela já está ali encantada com o Messias, né? Ela já sente algo diferente no jeito de ensinar de Jesus. Acredito que muitos ali já foram tocados e começaram a se achar sim filhos do Senhor, né? Filho de Deus, conforme Jesus veio ensinar e mostrar que nós temos um Pai. Então essa multidão ela tinha sede, ela tinha fome, ela queria estar ali, se alimentando dessa palavra, buscando essa palavra, se enchendo dessa palavra. Então nesse primeiro momento a gente vê que Jesus compadecia dessa multidão com fome, com sede, né? Ontem o Evangelho até nos fala isso, que Jesus o tempo todo queria alimentar, porque via nessas pessoas esse desejo de algo mais, né? De águas mais profundas, que aqui já anuncia o que ele vai dar continuidade aqui pra gente. E aí continua nos falando: quando acabou de falar, disse a Simão: avance para águas mais profundas e joguem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos durante a noite toda e não pescamos nada, mas por causa da tua palavra jogarei as redes. Até aqui também a gente já entende que Simão, provavelmente em um de seus primeiros contatos aqui com Jesus, já o chama de mestre, porque ele já entrou no barco de Jesus, de Simão. Jesus já entrou no barco de Simão e começou a ensinar aquela multidão. E ensinando aquela multidão, Simão já sentiu no seu coração, mestre, né? Já sentiu ali que realmente ele estava ensinando. E algo diferente, algo novo, algo que eles ainda não tinham tido contato, né? Uma sabedoria que ainda não tinha sido revelada aos seus pequeninos. E ali estava às claras, né? Para quem quisesse ouvir. E Simão continua falando que eles estavam cansados, exaustos. Eles tinham trabalhado a noite toda. O momento que eles passavam era de desânimo, de falta de horizonte, o ganha-pão deles. Eles passaram a noite buscando, com a experiência de pescadores, né? Que a noite para eles realmente devia ser ali onde conseguiam pescar a maior quantidade de peixes, onde tinham esperanças de conseguir pescar, né? Era a profissão deles mesmo. É como um trabalhador sair, um padeiro sair para abrir sua padaria, fazer seu pão e não vender um pão no dia, né?
Era o ganha-pão deles, era o que eles haviam ido buscar. Era a esperança de volta para casa, né? A esperança do sustento para a família, a esperança do que eles tinham ido buscar, mas não tinham conseguido nada. Então eles estavam cansados, sem esperanças, assim como nós, assim como a gente. Quantas e quantas vezes Jesus nos fala: eu te mandei para a direita, Tati, eu te falei para ir por aquele caminho, mas eu já fui, Senhor, 3 vezes naquele caminho, eu não aguento mais aquela humilhação, eu não aguento mais aquele caminho, eu não aguento mais ir por aquele lugar. Ali eu já vi pessoas, ali eu já encontrei seres que me falaram: não volta, não é para você, não é aqui que eu quero você, não é aqui os seus projetos. Então, quantas vezes, pelo humano, a gente não vai por onde o Senhor nos orienta aí, nos fala para ir? Quantas vezes? Quantas vezes a gente se cala às respostas de orações que a gente pede, a gente busca, a gente clama? Eu peço ao Senhor direção, eu peço ao Senhor para me mostrar o que é melhor para minha vida. Ele me mostra, mas a minha vontade, por estar cansada da dor, cansada do sofrimento, quer ficar parada, quer ficar na zona de conforto. Porque a zona de conforto, ela não me faz crescer, mas também me deixa quieta. Alguém vem e me enterra ali, tá tudo certo, né? Porque a zona de conforto, ela faz isso com a gente. A função dela é não nos deixar crescer, não nos deixar evoluir, não nos deixar conhecer verdades, ter verdades reveladas a nós. Porque a gente fica assim, na zona de conforto. Eu não vejo nem para lá e nem para cá. E eu já fui outras vezes buscar, só que eu busquei de outras formas. Eu busquei da minha maneira. Eu já fui por esse caminho que o Senhor me mandou ir. Sim, eu já fui. Só que eu fui do meu jeito. Eu fui sem pedir orientação. Eu fui sem a palavra. E aqui Simão fala: em respeito à tua palavra, jogarei as redes. A gente não respeita a palavra. A gente vai muitas vezes pelo caminho sem respeito à palavra de Jesus. Mas quando é Jesus que nos diz, a gente tende a calar. A gente tende a falar: não, Senhor, mas eu já fiz, o Senhor não viu? Eu fui lá semana passada. Não, eu já tentei fazer isso, o Senhor não viu? Quantas vezes eu procurei um lugar para ir? Quantas vezes eu quis ir por esse caminho e não deu certo? Para que eu vou de novo? Mas você não estava sob a palavra. Você foi pela sua vontade, você foi do seu jeito, você foi fazendo o que achou que tinha que ser feito. Mas quando é em respeito à palavra dele, você vai sob uma promessa. Você vai certo, você vai na fé. Você põe o pé, ele põe o caminho. Você põe o pé, ele põe o caminho. Você vai de outra maneira. Não interessa se você já fez 10 vezes o mesmo caminho. Quando é pela sua vontade, as 10 vezes podem ser sim ter dado errado. Pode sim não ter dado resultado. Porque você fez pela sua vontade. Mas quando a sua vontade se alinha à palavra dele, é só você ir. Você não precisa ter dúvida do que você vai encontrar nesse caminho, porque você vai encontrar o melhor dele para você. Quando você está embaixo da palavra dele, você só colhe os frutos dessa palavra, dessa promessa. Ele falou que não nos deixaria só. Então, se ele ordenou, a gente tem que ter respeito a essa palavra. A gente tem que ouvir essa palavra, pedir ao Espírito Santo que nos dê clareza sobre essa palavra, e ele vai dar. Coisas sobrenaturais irão acontecer. Sinais que você nunca viu antes, que você nunca teve antes, você vai ver. Porque você está em respeito a uma palavra. Você está obedecendo a palavra do Mestre. Se o Mestre te deu uma palavra, siga essa palavra. Como isso se dará, Senhor? Ele vai te capacitar. Não queira saber dos resultados, porque a gente muitas vezes paralisa, igual Pedro aqui. Ele ainda assim teve respeito à palavra de Jesus, mas a primeira coisa que ele falou é: eu já fiz isso. Eu já fiz isso, Senhor, e não deu em nada. Eu já fiz o que você está me pedindo, mas não deu em nada. Então, muitas vezes a gente paralisa ali, estaciona ali, porque a gente já fez antes. A gente já tentou antes, e eu não vou ficar quebrando cabeça, eu não vou ficar tentando. Tá, mas quando você fez, você estava na palavra dele?
Você estava já obedecendo a palavra dele? Porque tem muito... mas eu acredito em Deus a vida inteira. Tá, mas você tinha dado o controle da sua vida para o Senhor dela? Porque uma coisa é você acreditar em Deus, uma coisa é você ir à missa aos domingos, ir ao culto uma vez na semana. Mas confiar no Senhor da sua vida, entregar o controle de presente para Ele e falar: aonde o Senhor mandar, eu vou. Aonde o Senhor quiser que eu vá, eu vou estar. Eu quero pertencer à tua família, eu quero seguir a tua palavra. Então, quando você se abre, porque a gente fica muito esperando cair do céu sem a nossa ação. É oração. Orar e ter ação. Você tem que estar sob essa palavra. Você precisa começar a obedecer essa palavra para que você comece a ter clareza sobre as direções que Ele está te dando. Que você comece a sentir paz sobre os caminhos que Ele está te mandando ir. Que você comece a ver horizontes nos lugares que você já foi, mas que antes você estava sozinho. Antes você não chamou Ele para ir com você. Antes você foi por sua vontade, você foi porque você quis ir. Você foi achando que ia fazer da forma correta. Mas você foi sozinho. Sozinho a gente não consegue. A gente só consegue quando tem Ele dentro do nosso barco. Ai, minha filha, ó, só aventura, só alegria no barco. O barco não tem outro caminho para ele não ser o sucesso. E é o que a gente vê andando aqui. Fizeram isso e pegaram tanto peixe que as redes se arrebentaram. Eu fico assim, empolgadíssima, sabe? Porque eu creio que isso é real. Eu creio. Toda vez que Ele está no meu barco, toda vez que eu escuto a palavra dEle e respeito a palavra dEle, coisas extraordinárias acontecem na minha vida. Eu sou um testemunho vivo de coisas extraordinárias acontecendo na vida. Coisas fora do real. Fora de possibilidades reais, entendeu? São coisas que você pensa, analisa e fala: não tinha como isso ter acontecido. Não tinha possibilidade disso ter acontecido. Somente com Ele no meu barco. Somente ouvindo a direção dEle para o meu barco. Então fizeram sinais aos sócios da outra barca para que fossem ajudá-los. Eles foram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Uau! Eu creio, confio e já agradeço por esse milagre. Vendo isso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-se de mim, Senhor, pois sou um pecador. É que o espanto tinha tomado conta de Pedro e dos que estavam com ele por causa da quantidade de peixes que tinham pescado. Também os sócios de Simão, Tiago e João, filhos de Zebedeu, estavam espantados. Até aqui, estavam espantados. Vamos parar aqui só para a gente pegar esse pedacinho de Simão. Simão, eu sempre falo que ele é muito próximo da gente, né? Aliás, a gente é muito próximo de Pedro. Porque eu vou te falar, esse negócio de perdoar pra gente é igualzinho foi pra Pedro. Esse negócio de 70 vezes 7 na nossa cabeça é igualzinho pra Pedro. Esse negócio de defender o ataque na emoção é igualzinho foi pra Pedro. A gente é muito Pedro. Vocês não têm noção, a gente é muito próximo de Pedro. Todos nós temos um pouquinho de cada discípulo, né? Todos nós temos um pouquinho ali de cada um deles. Eu me identifico muito com João, já falei, por ser queridinha de Jesus, né? João, o discípulo a quem Jesus amava. Tati, a discípula a quem Jesus amava. Amo. Eu sinto esse amor a cada momento, a cada detalhe da minha vida, sabe? Mas em relação à vida de Simão, a gente é muito parecido com ele. E quem nunca, também nesse momento aqui, não disse a Jesus: Jesus me falou ao meu coração, Tati, eu quero que você, testemunho real, vivo e do que eu estou vivendo. Tati, eu quero que você proclame o meu evangelho. Fale de mim para as pessoas. Eu, Jesus? Você já viu meu tamanho? Você já viu que eu tenho 1,55? Você já viu que eu não sei falar como os doutores falam? Você já viu que eu sou meio atrapalhadinha, né? Eu tenho algumas tatuagens ali. Eu sempre fui meio maloqueirinha, meio doidinha. Você já viu, Jesus?
Afasta de mim, Jesus. Eu não sou digna disso, que é isso? Para isso o Senhor tem todo mundo que está lá na igreja. Para falar do Senhor, o Senhor tem os santos padres. O Senhor tem as freiras, o Senhor tem todo mundo que já serve, tem os ministros. O Senhor não precisa de mim, Jesus. Afasta de mim. Não precisa pedir isso para mim, não. Eu só quero ficar aqui alimentando. Eu quero ficar aprendendo. Eu quero ficar aprendendo, mas eu não posso. Afasta de mim, eu não posso. E aí ele me falou grandemente, fartamente ao meu coração, se eu estou te dando, se eu estou te alimentando, não é para você enterrar o talento. Não é para você enfiar debaixo do tapete e fingir que não está sabendo de nada. Fingir que você não sabe que eu sou o Senhor e Salvador da sua vida. Que eu te amo com um amor único, inigualável e imenso. E não divido esse amor com ninguém. O seu amor é único, Tatiana. O amor que eu tenho pela Maria é único, pelo João é único, pelo seu irmão, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu esposo é único. Eu não divido. É incalculável o amor para cada um e não tem divisão, é multiplicação. É mais amor. Então, se eu tô te dando esse dom, se você tá gritando aí dentro, querendo falar de mim, você vai enterrar o seu talento? Você vai enterrar, é isso mesmo? E eu, assim como Pedro, que tinha me jogado aos pés dele e falado: Senhor, eu não posso, Senhor, não sou eu. Senhor, eu não consigo, eu tenho medo, eu tenho inseguranças, eu tenho medo de, ao invés de te levar, as pessoas não consigam te ver em mim, não consigam te enxergar. Eu tenho medo, Senhor, de ser uma propaganda para o Senhor errada, ruim. E ele me mostrou que não existe errada. Se eu estou falando do amor que eu vivo, eu tenho que me encher e tenho que viver. Eu nunca posso falar do que eu não vivo, do que eu não sinto, do que eu não proclamo diariamente na minha vida, da palavra que quando eu digo para vocês que eu procuro praticar, eu procuro praticar. Por quê? Porque não consigo. Consigo. Mas eu procuro porque eu não posso me encher e falar: não dou conta disso aqui, gente, tranquilinho da minha vida, porque eu não dou conta tranquilinho. Quantas e quantas vezes eu não consigo perdoar? Quantas e quantas vezes eu preciso dele, eu preciso dobrar o meu joelho, eu preciso adorar, eu preciso suplicar. Me dá direção, me dá força sobre essa dor, me dá o que falar sobre essa dor, me dá discernimento, me dá sabedoria, me dá a palavra correta, porque eu não tenho conforto. E eu choro, e eu peço, porque eu sei que é só me enchendo que eu vou conseguir transbordar. Eu só vou conseguir falar do que eu estou vivendo. Senão fica vazio, senão fica raso, senão vocês vão escutar uma pessoa blá, 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 sem ver o que ela está falando, sem ser real o que ela está falando, entende? E assim como Pedro fez isso, eu me joguei e falei: não, Senhor, afasta de mim, eu não mereço tantos peixes, eu não mereço tantas bênçãos, eu não mereço meu barco transbordando assim, eu sou pecadora e eu não sou digna. Só que aí ele me falou o seguinte, e Jesus disse a Simão, e Jesus disse a Tati, e Jesus disse a você: não tenha medo. A partir de agora você vai ser pescador de gente. E levando os barcos para a terra e deixando tudo, eles seguiram a Jesus. Ele me disse isso. Ele disse a você, ele diz a você nesse momento: não tenha medo. Tá com medo de quê? De quem? Sou eu. Não fui eu que te ordenei, jogue as redes? Não fui eu que te dei uma palavra, vá por aquele caminho, águas mais profundas e jogue as redes? Você vai estar com medo de quê? Gente, as situações das nossas vidas, as dores que nós não estamos preparados para vivê-las, porque nunca estamos, elas têm dois objetivos na nossa jornada: nos fazer ser humanos melhores e curados, ou nos afundar. E se a gente não seguir essa palavra, não tiver sob essa palavra e obedecer essa palavra, ela nos afunda com certeza. Porque a dor, ela é algo que a gente não tem estrutura para aguentar. É algo que sangra dentro de nós, seja qualquer dor, qualquer doença, qualquer
Só você sabe a dor que você está passando. Só você sabe qual é a sua dor. E você sabe que você não está pronto para suportá-la. Que você muitas vezes pensou em desistir nesse meio desse caminho aí, porque não aguenta mais essa dor. Só que eu aprendi essa semana, grandemente, participei de um cenáculo de Nossa Senhora que foi algo sobrenatural. E que nesse cenáculo ela nos disse que iria nos formar para a dor. Queria nos fazer capazes, junto ao filho dela, de suportar dores que a gente não imaginava, não mensurava passar. E eu experimentei todo esse cuidado essa semana. Todo esse cuidado. Foi fácil? Tirei de letra? Não tô tirando. Não tem como tirar de letra. Porém, é capaz. Tem momentos que você começa a enxergar esse horizonte, que você começa a enxergar esse cuidado, e somente nele a gente vai estar pronto, formado e suplicando a mãezinha para que as nossas lágrimas sejam transformadas em amor. Eu creio grandemente, fortemente, que nenhuma dor, quando você está sob essa palavra, dura para sempre. Eu creio nas cicatrizes, eu creio que as nossas dores são machucados e que Ele tem o poder de cicatrizar sob essa palavra. Ele tem o poder de transformar. Muitas vezes coisas terríveis acontecem para que a gente tenha mais atenção a essa palavra. E não é por vontade dele, não é por desejo dele, e sim fruto do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas. Porém, somente ele pode juntar os cacos do que estamos passando e transformar numa nova jornada. Não tenha medo. Não tenha medo. Não fique imaginando, e agora? Como vai ser? De que jeito vai se dar? Como vai ser daqui 2 dias, 3 dias, 60 dias, 90 dias? A gente não sabe. Mas a gente sabe que ele está pronto, sob a palavra dele, para dar tanto peixe que a gente é capaz de aguentar tantas bênçãos também, que a gente vai transbordar. E aí, quando a gente tiver tantos peixes assim, transbordando de tanto amor, tanta alegria, tanta felicidade, a gente vai começar a passar, a multiplicar, a transbordar para as outras pessoas, a chamar os sócios aqui, e o peixe que tem sobrando aqui, que está quase afundando o meu barco, eu vou dar para o seu, e para o seu, e para o seu, e a gente junto vai fazer essa família, que é o que ele quer de nós, que é o que ele busca de nós. Não tenha medo. Ele deu a palavra, não tenha medo. Não tenha medo. A gente vai conseguir. E a gente não é daqui. A gente está aqui, nesse mundo, com todas as dores, sofrimentos, alegrias, vitórias, conquistas desse mundo. Mas não somos daqui. Nós estamos aqui. Nós estamos passando aqui para voltar para casa. E lá sim, não tem dor, não tem lágrima, não tem sofrimento. Somente a face do nosso amado. Amém? Tenha uma excelente semana, moçada, e até semana que vem.